Na perspectiva que se conhece na espiritualidade, são algumas componentes que convergem, porque hoje a gente entende, decorridos 13,8 bilhões de anos depois, entende a vida biológica, que só surgiu mais recentemente. Antes existia e ainda existe vida de plasma no universo vizinho antimaterial. Como seriam essas componentes? Vamos simplificá-la em duas. De fato, na componente material ou antimaterial, que forma uma parte do problema, a outra, numa espécie de dicotomia, seria a parte espiritual, tá? Então, a nossa dicotomia aqui une a parte espiritual e a parte manifestada, seja material ou antimaterial. Então, isso aqui seria matéria de dois tipos, matéria e antimatéria, e a parte espiritual. Essa parte material, que tem duas faces, matéria e antimatéria, a única coisa que vive aqui, de fato, é o código do Criador. É o quê? O código de vida do Criador. No nosso caso, DNA, e existem outros. DNA no contexto hoje biológico, mas quando existia só no universo do outro lado, eles chamavam de código fonte definidor de espécie. Uma dúvida aqui. Esse código de vida seria de Javé ou do Amantíssimo? Que Javé. Aquele... O Amantíssimo aí, nesse código de Javé não tem nada. Nessa componente do problema, que seria material ou antimaterial, que a gente chama de físico, não tem nada do Pai, Mãe Amantíssimo, do Deus incognoscível, que de fato existe. Essa componente era totalmente bichada, ela é infectada, ela é, entre aspas, ela não deveria existir. Ela apodreceu porque caiu exatamente numa singularidade, e aí a mente desse ser, que mesmo caído, é de uma força impressionante, ele conseguiu reestruturar algo em si para que hospedasse o seu eu nesse algo, ou ele conseguiu reconstruir algo de si mesmo para, nisso que a gente chama de um corpo de plasma, ele ancorar ou hospedar o eu dele, que estava parasitário, porque tinha perdido o corpo. Então, assim, nessa componente, hoje nós, os seres humanos, somos a face da evolução da podridão, que foi sempre se transformando a partir da evolução das espécies, mas é o mesmo código sempre se replicando para criar espécies diferentes, buscando complexidade para ver se em algum desses ramos surge a receita de uma sequência genética para resolver um tal problema. Então, o nosso DNA é 100% representativo da doença de Javé. Só que ele está 97%, 98% desativado hoje. Tanto é que dos nossos 28.869 genes, 3, 2, 1% produz proteína, o resto está desativado. Até pouco tempo, os cientistas chamavam de DNA lixo, porque não produzia proteína. O que é isso? É aquela mesma coisa que Freud dizia, o ser humano tem um consciente, mas tem um lado inconsciente, forças ocultas terríveis, horrorosas, dormem, escondidas nesse inconsciente, e ainda bem que tem uma barreira, porque se isso passasse para o lado consciente dos seres humanos, todos nós viraríamos bichos. O que correspondência a gente poderia fazer com o pensamento de Freud? O DNA. Essa parte inconsciente é cerca de 97%, 98% da podridão de Javé, que está desativada para que o eu humano possa surgir chamado epigenoma, ou seja, além do genoma velho de Javé, o epi somos nós que estamos tentando criar mutações aqui para ver se resolve o todo. Então, o eu humano, ele é 100% Javé. Só que, da doença de Javé, esta está desativada em 97%, 98%, e nós ainda somos monstruosamente parecidos com Javé nesses 2%, porque fazemos monstruosidades terríveis.
mas também fazemos coisas maravilhosas, que ninguém faz. Então, nessa componente física, é isso aí. Por trás de cada par de olhos de um ser humano, na verdade, o código do Criador, com o eu do Criador, observa o que ele fez, tentando compreender o que ele criou, mas a moda de Marcelo, Ciro e Rogério, ou seja, a moda de cada eu humano pensando. Isso serve para qualquer ser vivo. Só que hoje em dia, como nós humanos pensamos, jacaré, boi, inseto, perdeu a função que existia para esses seres. Então, na parte física é isso. É 100% o código apodrecido do Criador sendo trabalhado pelo eu dos humanos, que é um mero epifenômeno que emerge do nosso cérebro. Mas qual a questão? Aí vamos agora para outra componente. Esse corpo não existe de per si ou sozinho. Ele tem que ser estruturado por algo que esteja fora dessa matrix que foi criada por Prabhajna e nela caiu. E o que é que está fora? O mundo espiritual. Aí os espíritos que nos animam estão lá fora. Aí aqui neles, no mais íntimo de um espírito, jaz o que chamamos de alma ou corpo rátmico. E aí sim, Marcelo, é a presença do sagrado, ou seja, do Deus amantíssimo sagrado, em cada ser. Então, a presença da semente da deidade em cada ser está na constituição setenária de cada ser humano. Quem ensinou isso foi o Senhor Krishna a Arjuna, não no Bhagavad Gita, que é um dos capítulos do Mahabharata, mas em uma outra Gita, ou seja, num outro cântico de louvor ao Senhor Krishna. Aí já foi no Uttara Gita, que é... O Bhagavad Gita é Krishna e Arjuna conversando quando eram jovens. O Uttara Gita são os dois conversando, mas já na chamada velhice. Aí Krishna aqui explica a Arjuna a chamada constituição setenária do ser humano. Que tem um corpo físico, associado a esse corpo físico, 3 corpos astrais espirituais que guardam arquivos psicoafetivos sexuais do campo alimentar, arquivos mentais e arquivos emocionais. Então, esses 4 corpos, o físico e os 3 fantasminhas, o dupletério, o mental e o astral, formam o que se chama quaternário inferior dessa constituição setenária. Mas isso aqui não é o espírito humano. O espírito humano é uma tríade imortal que se imanta nisso aqui, na hora em que o óvulo é fecundado por um espermatozoide, composto por um corpo átmico, que seria a alma inviolável, que é a presença do sagrado em cada ser. E como houve esse problema, essa alma teve que sair do paraíso. Para ela poder sair e atuar no âmbito dessa matrix, ela se investiu de 2 corpos espirituais, o búdico e o manásico. Então, isso aqui cria a tríade imortal que se imanta no quaternário inferior e aqui surgem os 7 corpos. Surgem os 7 corpos. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, no corpo físico não tem nada de Deus, é a podridão de Javé sendo organizada. Abra o corpo da gente, você vai ver que tudo aqui dentro é podridão, mas funcionalmente operante. É feio pra cacete, porque tudo aqui dentro é podridão. Mas tudo funciona. Não tem nada de Deus aqui. É só a podridão de Javé sendo organizada pela evolução das espécies. Nós somos a espécie bebê nessa história. Agora, na constituição espiritual, o sagrado, ou seja, a semente de Deus, reside em cada ser. Por isso que os nossos irmãos ancestrais, no Namastê, diz o que o sagrado em mim, saúda o sagrado em você. Mas não é porque há nesse corpo sagrado, é porque esses 2 corpos, mesmo apodrecidos, são expressões da semente do sagrado que habita o espírito que anima cada corpo transitório. É ali por isso que ele fala do mental-alma, né? Porque, na verdade, o mental é aqui e a alma de lá. Então, a nossa essência primeira, que eu esqueci o nome que você deu, é ser átmico. Corpo átmico. Corpo átmico, a nossa corpo átmico, a nossa essência é a alma. Essa alma, ela não tá nesse universo. A minha alma tá com o Pai Amantíssimo.
sua alma está, entre aspas, vamos assim dizer, no paraíso, nos níveis mais evoluídos da espiritualidade e não sai de lá. E não sai de lá. Ou sai no sentido de, como este eu desta alma é inviolável, para que este eu possa atuar nesse caos, aí tem que se investir dos corpos ou vestimentas espirituais, que a gente chama espírito, que produz uma espécie de eu espiritual diferente do eu átmico, que é inviolável. A esse aqui, se transforma o tempo todo. Aí este, ainda quando se liga a um corpo físico, ainda surge outro eu aqui. Olha a complicação. Um eu epifenomenológico que emerge desse cérebro, porque esse cérebro, ao estar vinculado a um espírito, o espírito pulsa, o cérebro aqui se acende e o eu da gente. Então, este aqui é o eu nervoso, apressado, o famoso Dehatma Buddhi, uma expressão sânscrita, aquele eu que pensa que é esse corpo, mas associado a isso aqui tem um espírito vinculado a esse corpo que também tem uma noção de eu, e no mais íntimo da consciência desse espírito jaz o eu sagrado. Consciente. Em palavras simples, seria isso aqui. E o que esse meu eu sagrado veio fazer aqui? Quem que mandou ele aqui? Majestosa inutilidade. É o que eu chamo, infelizmente, eu sou obrigado a chamar, porque assim, eis o problema do tal contentamento permanente. Aí, se a gente for tornar o nosso tema mais complexo ainda, se os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo não começarem agora a rasgar a roupa de raiva, de indignação, mas assim, um ser perfeito, na perspectiva do que nós humanos pensamos, a gente teria que discutir bastante o que é que a gente entende por perfeição. Perfeição para a gente é um ser, é um handyman, que faz tudo, que conserta tudo. Não, esse é o problema. A perfeição do paraíso não conserta nada, porque no paraíso não há nada a ser consertado, nem nunca existiu protocolos mentais por lá, no sentido de resolver algo, porque nunca precisou ser resolvido nada, porque lá é perfeito. Todo mundo é 100% puro. Só que surgiu imperfeição e a turma toda já era 100% pura. E agora, a pergunta que eu faria é bastante ingrata. No caos, onde nós existimos, quando a gente olha para uma pessoa 100% pura, a gente chama essa pessoa como? Deus. Iluminada? Um Perfeito. santo? Autista. Ah, Então, o autista ele não sabe lidar com situações desagradáveis, ainda que possa ser genial, tipo um autista savant. Eu não sei se você se lembra aquele filme Rain Man. Né? O cara, ele escutava uma ópera uma vez, decorava. Um livro ele lia uma vez, decorava. Ou seja, era um gênio, mas não sabia ir ao banheiro sozinho. Eis o drama. Então, em tese, todo mundo que existe no paraíso é genial em muitas coisas, blá, 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 mas olha para o caos como se possuidor de algum grau no espectro do autismo e não identifica o caos. Nós, humanos, olhamos para o caos, identificamos e não suportamos, aí fazemos vista grossa. A gente tira a vista, porque ninguém aguenta ver uma criança estuprada o tempo todo. A gente pira, a gente morre. Indignação. Então, a gente sabe que existe e tira a vista, faz vista grossa para poder suportar a vida. Graus de espectro no campo do retardamento mental, o psíquico faz com que você olhe, mas não perceba, não se incomode. Rogério, você está dizendo que lá no céu, a turma do paraíso, eles não têm como se incomodar com o que está se passando aqui na Terra? É exatamente isso que eu estou tentando dizer. Ah, então esse Deus não me interessa, ele não é perfeito. Dirão alguns que querem um Deus que premie o justo, castiga o injusto. Os espíritos dizem, ei,
Deus nem castiga nem premia a ninguém, porque em ele, tendo dado a semente da sua perfeição e permitido que emergisse a partir da ancoragem desta um eu espiritual, cabe a este eu espiritual, por meio das suas opções, acionar os mecanismos das leis de causa e efeito, e cada um semeia livremente e colhe aquilo que semeou. Não é Deus que castiga, não é Deus que premia. Não, mas Deus não ajuda na hora do resultado. Não, seria uma corrupção terrível. Ah, não, mas um avião cai, morreu todo mundo, eu escapei, eu vou agradecer a Deus. Deus, obrigado por ter salvo a minha vida. E a vida dos demais? É digno rezar desse jeito, mas nós estamos viciados, acostumados e condicionados a expressar gratidão, ainda que em detrimento da decência da vida humana. Porque se um morreu, tem algo de errado na história. Se um sofre, não, mas se eu não sofro, então está tudo bem. Esse é o problema das religiões. Em resumo, nós temos ainda que repensar bastante sobre o conceito de perfeição, substituí-lo pelo conceito de completude, que fica mais fácil. Por quê? Porque se uma coisa não é perfeita, a gente vai logo dizer, ih, é imperfeita. Não, não é. Só não é perfeita. Mas não implica necessariamente que seja imperfeita na lógica humana. Ah, então vamos substituir perfeição por completude, porque uma coisa incompleta já não nos perturba o senso, mas uma coisa imperfeita nos dá o sentido de alguma perturbação ali existe. Então vamos dizer que o paraíso é um lugar completo. Quem existe lá são seres que vivem na completude 100%, em estado de contentamento permanente, mas quem vive em estado de contentamento permanente jamais aprenderá a lidar com o caos. Este é o problema. Quem vive lá ama, óbvio, nasceu pronto, perfeito, como todo mundo lá dá tudo que tem, porque todo mundo é perfeito, todo mundo vive muito feliz. É fácil amar. Agora, venha para o caos, nasça numa família que seu pai lhe trata mal, blá, 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 e ainda assim você aprende a ser honesto, decente. Ama até quem lhe agride, como Jesus nos ensinou. Esse amor aqui, a pulsação desse amor, vale muito mais ou vale menos do que o amor fácil do paraíso, em que não há mérito nenhum, porque todo mundo já foi criado bacana. Eis o drama da racionalidade humana. E é isso que eu trago nas obras, não porque me dá prazer fazer isso, ao contrário, me dói profundamente, porque eu sei o pirulito que eu estou, entre aspas, tirando da boca de algumas pessoas que estavam acostumadas à doçura da crença do conforto, da zona do conforto, e quando começa, né? Então, isso aqui é a pílula azul ou a pílula vermelha da metáfora do Matrix. Quando você toma a pílula vermelha, você para de... Aí você percebe a obviedade das coisas desagradáveis. Tomar a pílula vermelha é o que Jesus dizia aos seus discípulos. Ó, compreendam o que está à vista, que o oculto naturalmente se tornará evidente. Então é evidente que se todas as espécies nascem com um genoma defeituoso de querer matar umas às outras, de querer sobreviver a qualquer custo, elegância zero, quem criou essas espécies tem problemas, ou o código presente nessas espécies tem problema. Aí chamar isso de uma criação perfeita é de um nível de estupidez, no sentido de faltar com homenagem à racionalidade e à honestidade dos fatos. E as religiões fazem isso. Mas está todo mundo viciado em fé religiosa. Aí vamos fazer o quê? Nada. A vida tem que continuar, todas as pessoas têm que ser respeitadas no âmbito da sua fé, mas enquanto tudo é respeitado, o colapso é iminente e todos vão continuar rezando. Concluindo minhas palavras, para devolver a vocês, tem um filme de Monty Python chamado Hi Brasil.
Na verdade, não é Brasil. É Eric, o Viking, em que o final do filme, eles chegam em High Brasil, que era uma ilha irlandesa que vivia sumindo, mas aí a turma termina encontrando a famosa ilha dos mitos de São Brandão, e o imperador da ilha tem um tsunami, a ilha vai afundando aos poucos, a água já está por aqui, e o imperador da ilha, vamos criar uma comissão para estudar o que está acontecendo. É mais ou menos a gente aqui na Terra. Estamos já com a coisa por aqui, mas aí, não, Deus está no comando, Deus está no controle, Deus está no leme, Ele vai resolver tudo na última hora. Como é que alguém pode resolver algo se 8 bilhões de malucos, desonestos, corruptos a toda hora, simultaneamente produzem atitudes horríveis? Não, não é todo mundo não, tá? Vamos baixar, não é 8 bilhões, é o quê? 7 bilhões aqui. Deus não vai resolver isso. Nunca resolveu. Os problemas se acumularam e agora o choque de realidade virá em cada campo da nossa vida. Ah, mas Deus haverá de resolver. É a mesma coisa de High Brasil. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.